Saudações. Fala Jubal Garcia, pastor da Igreja Metanoia, em San Antonio, Texas. E quero agradecer por tirar um tempo para ouvir esta mensagem. Espero que os anime, fortaleça a sua fé e ajude a ser a pessoa que Deus os criou para ser. Aproveite a mensagem. O livro de Mateus, capítulo 14. Diga ao que está ao seu lado: saia do barco. Começando no versículo 22 diz: imediatamente depois, Jesus insistiu que os discípulos retornassem ao barco e atravessassem para o outro lado do lago, enquanto ele enviava as pessoas para casa. Depois de despedir as pessoas, subiu as colinas para orar a sós. Enquanto estava lá sozinho, noite caiu, versículo 24. Enquanto isso, os discípulos encontravam-se em apuros longe da terra firme, pois um vento forte havia se levantado e lutavam contra grandes ondas. 25. Por volta das 3 da madrugada, Jesus se aproximou deles caminhando sobre a água. 26. Quando os discípulos o viram caminhando sobre a água, ficaram aterrorizados. Cheios de medo, clamaram: é um fantasma? Mas Jesus lhes falou imediatamente: não tenham medo, tenham ânimo, sou eu. 28. Então Pedro o chamou: Senhor, se realmente és tu, ordena que eu vá até ti caminhando sobre a água. 29. Sim, venha, disse Jesus. Então Pedro desceu pelo lado do barco e caminhou sobre a água em direção a Jesus. 30. Mas quando viu o forte vento e as ondas, ficou apavorado e começou a afundar. Salve-me, Senhor! Gritou. 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Tens tão pouca fé, disse Jesus, porque... Viu, duvidaste de mim. 32. Quando subiram novamente ao barco, o vento parou. 33. Então os discípulos o adoraram. Verdadeiramente és o Filho de Deus, exclamaram. Alguma vez você já teve medo? Quais são as coisas que te dão medo? Quais são as coisas que causam pânico na sua vida? Talvez para alguém. Alguns de vocês caminhar no escuro traga medo. Talvez um barulho à noite traga medo, não é? Quantas vezes você passou por um susto, não? E você diz: ah, vou morrer. Mas pense nas coisas que trazem medo para você. Esse susto, esse pânico, porque esse é o sentimento que a palavra de Deus diz que os discípulos tiveram quando viram Jesus caminhar sobre as ondas. A história diz que Jesus estava ensinando o dia todo, ensinando a palavra de Deus. Depois de um dia inteiro de ensinar, ele se cansou. Ele disse aos discípulos: subam no barco, atravessem para o outro lado do lago. E diz que Jesus foi descansar sozinho e orar. Só que ele foi sozinho. Ele mandou os discípulos no barco. Durante a noite, caiu uma tempestade. As ondas, o vento, eles assustados, pensando que iam morrer. E então, quando pensavam que não podiam ter mais medo, viram um fantasma ali nas ondas, caminhando na água. Ficaram mais assustados. Dizem: e o que diz Jesus? Não é um fantasma, sou eu. E depois fala ele. O líder dos discípulos, não é? O Pedro. Pedro sempre... Deixa-me falar sobre Pedro. Não sei, Pedro tinha um dom que muitos de nós temos. E sabe o que é? Falava antes de pensar. Quantos de nós temos esse dom? Eu tenho. Muitas vezes falo antes de pensar. Verdade? E os outros não pensam em nada, não é? Mas Pedro diz: ah, ok, se és tu, se realmente és tu, eu quero caminhar como tu sobre a água. E o que disse Jesus? Ok, venha. Diz a palavra de Deus que Pedro saiu do barco e começou a caminhar sobre as ondas. Ok? Isso não te impressiona, né? Diz a palavra de Deus. Mas quando Pedro começou a caminhar sobre as ondas, foi porque tinha o foco em Jesus. Amém. Mas em algum momento ele começou a focar no vento, nas ondas, na tempestade. Tirou o foco de Jesus e começou a afundar. Assustou-se e começou a gritar, a chorar, a clamar a Jesus, e Jesus o tomou pela mão, o resgatou. E lhe disse: por que tens tão pouca fé? O que ele estava dizendo é: por que você se focou no problema e não em mim? Que interessante, não é? Que quando você tira o foco de Jesus, começa a afundar em problemas. Então, Jesus lhe disse, já que o resgatou: pouca fé? E depois, a palavra de Deus diz que a tempestade cessou. Então, boa história, bom estudo, bons exemplos, mas o que e como isso se aplica a nós?
Bem, a verdade é isto. Esta história do que lemos esta manhã não é só sobre caminhar sobre a água. Não se trata de uma história de grandes coisas que Jesus fez. Sabe qual é o foco desta história? E é disso que vamos desembalar nestes minutos. O foco desta história é como aprender a confiar em Jesus, no meio de qualquer tormenta que você passe. É como aprender a dar um passo de fé e manter o foco em Jesus, em vez de se concentrar no problema. Número 1. Este é o princípio que vamos desempacotar hoje. Enquanto você se concentra em Jesus, vai conquistar a tempestade. Mas quando tiras o foco de Jesus, a tempestade vai te conquistar. A mensagem hoje, só que 3 coisas que quero te ensinar com esta história. Número 1, a vida tem tempestades, mas Jesus está contigo. Quero que saibas algo esta manhã, ok? A vida tem tempestades. Não me importa quem você é, você vai passar por tempestades. Embora você seja crente em Deus, ou seja incrédulo, não importa. A vida vai ter problemas, tempestades, guerras, lutas. Isso faz parte da vida. Muitos vêm até mim e me dizem, pastor, me disseram que se eu seguisse a Jesus, tudo ficaria bem. Eu lhes digo, mentiram para vocês. Procurem esse homem que lhes disse isso, porque ele mentiu. Não me importa se segues Jesus. Vais passar por problemas? Vais lutar? Vai haver guerras? Então temos que aprender algo. A vida tem tormentas. E eu digo aos cultos de inglês, não? Digo-lhes, veja, você está em um de 3 pontos na vida, ou 3 épocas da vida. Número 1, você está entrando em uma tempestade? Número 2, agora você está no meio de uma tempestade? Ou, número 3, você acabou de sair de uma tempestade, mas em todo momento da vida você está em um dos 3. Há alguns esta manhã que na sua vida já vem que a tempestade já está começando. Já sabe, aí vem algo, já está começando algo. Ou te pegaram, não é? Ou viram suas redes sociais e por isso você veio à igreja hoje, não é? Tentando acalmar as coisas, certo? Você está entrando. Ou há alguns aqui que estão no meio da tempestade. Você está na batalha agora. Só pela graça de Deus você chegou à igreja. E depois alguns aqui já estão saindo. Esses são os que estão dançando e dançando. E cantando. Porque já estão em alegria, né? Já terminou a tormenta. Tá bom? Mas em cada época da vida você está em um dos 3. Você está entrando? Está no meio ou está saindo da tempestade? Mas quero que saiba que a vida tem tempestades. O bom é que Jesus está contigo. O que diz a história? Que os discípulos estavam lutando contra ondas fortes. Eles estavam se esforçando contra o vento, não é? O barco estava se movendo para cima e para baixo. E a água estava entrando. Mas a vida é assim. Assim é a vida. Muitos jovens me dizem, pastor, é que eu não entendo por que você prega assim, pastor. Porque eu não passo por problemas. Digo, é porque é que você tem 18 anos, não viveu nada. Deixa você viver mais alguns anos, não é? Pessoas que não têm problemas não viveram muito. Porque conforme você cresce, com os anos, vai passar por tempestades. Eu disse a um jovem há algumas semanas aqui na igreja, eu disse, olha, vou te ensinar um princípio que eu aprendi. Eu aprendi. Na época dos seus 20 anos, dos anos 20, sabe o que acontece? Vives a vida pensando que sabes tudo. Certo? Quando chegas aos 30, e essa década dos 30, a vida te ensina que não sabes nada. E depois você começa a década dos 40 e percebe que tudo o que seus pais diziam estava certo. É assim a vida? É assim a vida? Verdade? E então já começas a ensinar aos teus filhos. E os teus filhos o quê? Agora te tratam assim. Não, tu não sabes. Eu sei tudo. A vida é assim. Às vezes, do nada, chegam as tempestades. Quantos já passaram por isso que do nada chega algo? Verdade? Quantos sentem que às vezes até os problemas te procuram? Verdade? Você perde seu emprego? Recebe más notícias do médico? Você se sente sobrecarregado pela ansiedade ou o estresse? Mas de repente chegam problemas? Por isso,
É essencial estudar esse versículo. Por quê? Porque quando a tempestade chegou com os discípulos, Jesus não os deixou sozinhos. Glória a Deus. Ele apareceu no meio da tempestade. Amém. Agora, ele não tinha ido com eles. Ele os mandou no barco. E ele foi orar, descansar. Mas quando começou a tempestade, ele apareceu no meio da tempestade. E quero que você saiba disso. Quando você segue a Cristo, isso não significa que não haverá tempestades. O que significa é que quando há tempestades, você não está sozinho. Amém. Cristo está contigo. Amém, verdade? Ele não fica na margem. Nunca. Olha, você como crente nunca está sozinho na sua tormenta. Essa é a mensagem que você deve levar hoje. Aconteça o que acontecer, traga o que traga a vida, você não está sozinho. Você não está só. Deus não te abandonou. Muitas vezes você diz, onde está Deus? Aí com você. Quando o grande peixe engoliu Jonas, Deus estava com ele. Amém. Quando Daniel foi mandado com os leões, Deus estava com ele. Quando aqueles jovens hebreus foram colocados no fogo, estavam lá. O que diz a palavra de Deus? Colocaram 3, quantos viram? 4. Por quê? Porque Cristo estava com eles. Então, quantos viram? Ser cristão não quer dizer que não haverá tempestades. O que significa é que quando as tempestades vierem, Deus está contigo. Número 2. O que aprendemos nesta história? A fé significa atrever-se a avançar. Olha, sabe o que significa fé? Fé não fica sentado. A fé verdadeira tem que ter ação. Se não há ação, não tens fé. Fé é ação. Fé tem que ser vivida. Fé precisa ser expressa. Você não pode dizer, bem, eu tenho fé, mas não vou fazer nada. Isso não é fé. Isso é fé? Isso não é fé. A fé tem que se atrever. A fé se levanta. A fé faz algo. Por isso Pedro diz a Jesus, ok? Se realmente és tu, ok? Porque o que estava pensando Pedro? Eu penso que tu és um fantasma. Por quê? Porque eu deixei Jesus lá na margem. Agora estamos no meio do lago e você aparece na nossa frente. Ok, eu conheço Jesus. E Jesus tem o poder porque Ele é Deus. Ok, se você é realmente Jesus, ordene-me que eu vá até você. E Jesus lhe diz, vem. Sabe o que Pedro fez? Sai do barco. E comece a caminhar pelo caminho da vitória. Sobre a água. Agora, um princípio que quero te ensinar. Verdadeiramente, Pedro não caminhou sobre a água. Pedro caminhou na autoridade da palavra que Jesus deu. E ele pôde caminhar sobre isso, porque a verdadeira fé tem ação. Muitas pessoas estão dizendo, estou esperando que Deus faça algo para dar um passo de fé. E assim não funciona. Muitas pessoas dizem, estou esperando que Deus faça algo para me mover. E diz Deus, não, estou esperando que confies em mim para me mover. Você está fazendo ao contrário. Você está esperando Deus. Deus está esperando você. Quando Deus fizer algo, eu dou o passo de fé. E Deus está te dizendo, quando deres o passo de fé, eu me movo. Pedro disse, ok, eu vou sair. Se tu me dizes que eu posso fazer isso, eu vou sair. Disse Jesus, vem. E caminhou sobre a água, mas não sobre a água, sobre a autoridade do poder da palavra de Deus. O que isso te diz? Que quando Deus te fala, você pode caminhar com fé. Mas se Deus não está te falando, não saia. Tenho muitos exemplos na minha vida de ter saído do barco sem ouvir de Deus. Pelas emoções, pelos sentimentos. Porque o que eu pensava. A única razão pela qual você pode dar um passo de fé é que Deus está falando. O que acontece? Pedro disse, se és tu, dá-me a autoridade. Disse, venha. Saiu do barco e Pedro caminhou sobre a água. Diz, bom pastor, eu não consigo ter fé assim. Sim, você tem. Sabe? Olha, você já tem toda a fé que precisa para que Deus se mova na sua vida. Já tem. Muita gente está aqui. Senhor, dá-me fé. Já tens fé. Vou te provar. Certo? Quando oramos, o que eu disse? Podem se sentar. Se sentaram. Nenhum de vocês verificou se essa cadeira ia te sustentar. E alguns de nós estamos um pouco gordinhos. Não estou falando de Nádia especificamente, manes, mas você está abençoado, né? Ok?
Mas veja, mas nenhum de nós levantou a cadeira, sem pensar o que você fez. Sabe como se chama isso? Já tens fé. O problema é que a tua fé, essa fé que temos, que nos sentamos, não está dirigida a Deus. Assim como você confiou naquela cadeira, confia em Deus. Com a CIA você não pensou, mas com Deus analisando tudo. E que triste, não? Que tem mais fé numa CIA do que no seu Senhor e Salvador. Se Deus falar com você, confie nele. Se Deus disser para dar esse passo, sabe por que alguns de nós não estamos experimentando o poder de Deus? Não acredita nele. Dizes que acreditas, mas não há ação. Dizes que confias em Deus, mas não há fé. Mas não há prova. Então a motivação hoje é confiar em Deus. Agora, se não é Deus falando com você, não faça nada, não se mova. Mas se Deus está falando, mova-se. Mova-se, ok? Número 3. Mantenha seus olhos em Jesus, não nas ondas. Mantenha os olhos em Jesus, não nas ondas. O que aprendemos hoje? Que enquanto Pedro estava focado em Jesus, caminhava bem. Caminhava com segurança. Caminhava sem temor. Por quê? Sua fé, quando fala de seus olhos, olhando para Jesus, estou falando de sua fé. Sua fé estava em quê? Em quem estava a fé de Pedro? Jesus. E enquanto sua fé estava em Jesus, tudo estava bem. Seus passos estavam firmes. Cada passo na água estava seguro. Mas Pedro cometeu um erro que muitos de nós cometemos. Caminhando, começou a tirar os olhos de Jesus e começou a ver as ondas e o vento. E o que representam as ondas e o vento? Problemas, lutas, dificuldades, qualquer coisa. O segredo é não se focar ao seu redor. O segredo é manter seus olhos em Deus. Aconteça o que acontecer, Deus me disse. Aconteça o que acontecer, Deus me deu essa promessa. Aconteça o que acontecer, Deus me confirmaste. O momento em que Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. O que isso nos ensina? O medo nos afunda. A falta de fé te afunda, mas a fé te levanta. Então você tem que pensar neste momento: Senhor, em minhas lutas e em minhas tempestades, estou me levantando ou estou me afundando? Porque se os problemas estão me afundando, é porque meus olhos ou minha fé não estão em Ti. Mas se estou passando por tormentas e continuo caminhando com Deus, é porque meus olhos, minha fé, estão em Jesus. Então a pergunta-chave para terminar hoje é esta pergunta: quais são as suas ondas? Quais são as ondas na sua vida que estão tirando o seu olhar de Jesus? Quais são os problemas? Quais são as coisas? As lutas, as tempestades, as ansiedades que você tem que estão tirando os seus olhos? Medo do futuro? Medo do fracasso? Medo do que os outros pensam? Eu não sei. Mas você tem ondas e ventos e tempestades que querem tirar seus problemas, que querem tirar você. Os olhos de Jesus. Quero deixar isso com você. Se você se concentra na tempestade, você vai afundar. Por isso muitos de nós nos sentimos afogados neste momento. Você está afundando. Você diz: pastor, eu não sei. Me sinto como se estivesse afogando. Claro que sim, você está afundando. A tempestade está te afundando. Mas por quê? Porque seus olhos não estão em Jesus. Se você se concentrar em Jesus, mas você vai permanecer firme. Isso não significa que o problema vai parar naquele momento. Mas você vai vencer essa tempestade. Você vai sair dessa tempestade. Meu pai dizia: Juval, a perspectiva que você tem de Deus vai decidir o tamanho dos seus problemas. O quê? Dizia: olha, filho, se você sabe que tem um Deus grande, todos os teus problemas vão ser pequenos. Diz: mas se tu acreditas que tens um Deus pequeno, os teus problemas vão ser imensos. Filho, me dizia, assim que tipo de Deus você tem? Sabe o que Pedro fez? Gritou: Senhor, salva-me! Jesus, salva-me! E nesse momento Cristo o salvou. Sabe o que Jesus não deixou? Não deixou que Pedro se afogasse. Ele se aproximou imediatamente e o salvou. Então talvez hoje sentes que estás a afogar-te, talvez no teu pecado, talvez na tua ansiedade, depressão, seu estresse. Na sua desesperança você está se afogando? Qual é a boa notícia?
Jesus esta manhã está se aproximando de você neste momento. E talvez este seja o momento, como Pedro, clamar a Jesus: Jesus, salva-me. Se você não o conhece como Senhor e Salvador pessoalmente, este é o momento de clamar para que Ele te salve. Se você já é crente, mas está se afundando em sua ansiedade ou em seus medos, é o momento, como Pedro: Senhor, salva-me. A boa notícia é que, como Pedro, quando Pedro clamou, imediatamente Jesus estava ali. Da mesma forma, no momento em que você clamar agora, Ele está aqui. Deixa-me te ensinar algo, tá? Muitas vezes você vai até as pessoas e diz: estou passando por uma tempestade. E as pessoas dizem: não tem problema. Jesus vai te ajudar nos seus problemas. Mentira. Jesus não veio para te ajudar nos seus problemas. Jesus veio para te salvar dos seus problemas. Igual a Pedro, a única coisa que você tem que fazer é clamar: Jesus, salva-me. Só que neste momento, Jesus está te oferecendo essa salvação, uma nova vida, um novo começo, um lar eterno com Ele. Este é o seu momento. Mas você tem que ser como Pedro. A lição é sua. Os outros discípulos no barco não clamaram. Pedro exclamou: você tem que ser assim, não é? Embora ninguém clame, eu vou clamar por Jesus hoje. Este é o tempo. Se você se sente afogado, sente que está na tempestade, sente que está afundando, este é o momento para clamar a Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado porque na sua palavra você nos dá todos esses exemplos de como quando passamos por tempestades, você continua sendo fiel. Não nos deixas sozinhos, não te afastas, não te escondes. Pai, imediatamente estás conosco. Obrigado por termos esse exemplo de Pedro, que quando ele clamou, tu o salvaste. Isso nos dá esperança, Senhor, que se em qualquer momento clamamos a ti, tu estás aí para nos salvar. Pai, eu não sei se há alguém aqui que não te conhece como Salvador, que não se entregou a ti, Senhor, que não colocou sua fé em ti para a salvação, para perdão dos seus pecados, para a eternidade, para o céu, Senhor. Mas se essa pessoa está aqui, ou ouvindo, ou online, Pai, que este seja o momento que clamem a ti. E se há outros pais que são crentes, mas estão se afundando e se afogando, Senhor, na tempestade que estão passando, na luta, na guerra, Senhor, que este momento seja um momento em que se lembrem, é hora de clamar a Jesus. Obrigado por tua fidelidade. Obrigado por seres fiel, Senhor. Obrigado por sempre ter a mão estendida para nos salvar. Agora é tempo de nós te buscarmos, te aclamar. Neste momento, Senhor, clamamos a ti, te chamamos, Jesus. Se você está aqui esta manhã, vamos orar. Se pela primeira vez você quer conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, ore com seu coração. Agora, não há poder na oração que estamos orando. O poder para salvar você está em colocar sua fé, sua confiança na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Que tu poderás dizer: Senhor, eu sou pecador. Eu preciso de Salvador. Eu estou colocando minha confiança, não na igreja, não no pastor, não na religião. Eu estou colocando minha confiança na pessoa de Cristo Jesus, no seu trabalho, que Ele veio dar glória a esta terra. Nascido de uma virgem, vivendo uma vida sem culpa, sem falta, sem pecado, perfeito. Que Ele voluntariamente tomou o meu lugar naquela cruz e derramou seu sangue precioso para pagar minha dívida de pecados. Ele morreu, não ficou morto, ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo hoje. Ele me oferece vida eterna, perdão, salvação e o céu. E nele estou colocando minha confiança. Esse é o poder que vai te salvar. Assim, quando orarmos, eu quero que oremos com todo o nosso ser. Coloque sua confiança na pessoa e na obra de Jesus. Não na igreja, não no pastor, não em nenhuma religião, na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Vamos orar. Diga comigo, Senhor Jesus: eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que na cruz tomaste minha vergonha, minha culpa, meu pecado, e morreste por isso. Enfrentaste o inferno por mim. Obrigado, Senhor, para que eu não tivesse que ir. Ressuscitaste dentre os mortos. Vai me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com seu Pai. Hoje, Senhor Jesus, eu me afasto do meu pecado
para nascer de novo. Agora declare: Deus é meu Pai, Jesus é meu Salvador, o Espírito Santo é meu ajudante e o céu é meu lar. Em nome de Cristo Jesus, amém. Obrigado por ouvir e obrigado a todos vocês que contribuem generosamente a este ministério. É por vocês que podemos levar a mensagem do amor de Deus por todo o mundo. Se quiser se juntar a nós, pode baixar o aplicativo Metanoia, selecionar o botão de doar e configurar sua doação única ou recorrente. Ou pode visitar nossa página na internet em metanoiachurch.org e doar lá. Compartilhe esta mensagem com amigos. Coloque-a nas suas histórias do Instagram ou publique-a nas suas redes sociais e marque-nos a metanoia.church.sa. Obrigado novamente por ouvir. Deus os abençoe.